Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Nesse vídeo, quero falar um pouquinho a respeito sobre o poder da oração. Vem comigo. Você sabia que a sua oração, ela tem poder? Às vezes você se questiona, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus ouve a nossa oração? Eu quero dizer que Deus, ele ouve todas as nossas orações. Agora, se ela vai ter efeito, já é outra coisa. Eu quero te mostrar que a sua oração, ela tem grande poder e às vezes nós não se atentamos para as respostas de Deus. Vamos ler primeiro um texto que está descrito lá em Mateus capítulo 7, verso 7. Acompanha comigo. Peçam e será dado a vocês. Busquem e encontrarão. Batam e a porta se abrirá. Então Jesus aqui ele está revelando algo poderoso. Tudo aquilo que pedires em oração, em outro texto, vai dizer, crendo, receberão. Então, primeiro ponto, a nossa oração ela precisa ter fé. Não tem como você orar sem fé. Até porque, a partir do momento que você dobra o seu joelho para orar, ou no momento que você vai orar, já é uma prática de fé. Porque você está orando por algo que você não está vendo, porque você está orando por algo que ainda não aconteceu. Agora a pergunta é, a sua oração está sendo direcionada pelas coisas que você não vê ou que você vê? A sua oração deve ser voltada para esses dois tipos de coisas. As que não vêm são as coisas que Deus prometeu para você, as coisas que estão para acontecer na sua vida. E as coisas que você vê são as coisas que Deus fez na sua vida, tanto as presentes que Deus está fazendo e as coisas passadas que Deus já fez. Então, geralmente, quando oramos pelas coisas presentes, geralmente oramos para que Deus cuide, proteja, livra e melhore. As coisas passadas, gratidão. E as coisas futuras? Precisamos orar para que possamos viver elas. Eu quero te dizer que a sua oração ela tem grande poder. Então você percebe que a oração ela engloba esses três tempos. Quais tempos? O presente, o passado e o futuro. Você percebe que tudo é 3 em 1? Por quê? Porque é característica de Deus. Eu costumo sempre dizer o mistério dos três. Porque remete ao nosso Deus Pai, nosso Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, às vezes você se pergunta, será que Deus está ouvindo a nossa oração? Como que eu faço para observar, William? Simples. Olha para o passado. Olha o que Deus fez. Como que está a sua vida? Melhorou ou piorou? Se piorou, tem algo de errado em nós, não na Bíblia. Ou você assume que Deus erra, ou você assume que está errando com Deus. Você que decide. Mas e as coisas que estão para acontecer? Será que estamos orando certo? A pergunta é, será que estamos orando corretamente? Será que só estamos pedindo algo que está fora da vontade de Deus? Porque, presta atenção, em Salmo 139, acompanha comigo aí, lá no verso 16, o texto diz que os teus olhos me viram ainda uma substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles determinados, quando nenhum ainda deles existia. Então presta atenção, todos os seus dias aqui na Terra, antes de você vir para esse mundo visível, Deus já escreveu todos os seus dias. Então a gente precisa parar para pensar, será que estamos orando pelas nossas coisas, o que queremos, ou o que Deus escreveu? Então Deus ele se preocupa que você viva o que ele escreveu para você. O problema é que nós queremos escrever a nossa história. Só que eu quero te dizer que Deus já escreveu a sua história. Deus ele já planejou a sua vida com abundância. Então, Deus ele prescreveu aquilo que você deveria viver no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Se você está vivendo algo fora da palavra, tem algo de errado conosco. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é orar para que Deus abra o nosso entendimento, o nosso coração. Então, a primeira coisa que precisamos pedir nesse momento é, Senhor, abra o nosso entendimento. Senhor, abra o nosso coração, para que eu possa enxergar o caminho correto que eu devo seguir. Quem está conseguindo entender? Então, esse é o poder da sua oração. Você precisa orar certo. Você precisa orar da maneira correta. Então, precisamos se enquadrar nos mandamentos de Deus. E a nossa palavra, a nossa boca, é também uma oração. Porque o que é oração? É a junção de duas palavras. Orar, do sentido oral, tudo aquilo que sai pela boca, e ação, ou seja, oração. Então, tudo que eu falo precisa ter uma ação. A pergunta é, eu só estou orando ou só estou tendo ação e não estou orando, ou só estou orando e não estou tendo ação? A gente precisa ter esse discernimento, porque se nós não tivermos esse discernimento, nós não vamos romper. Então, o primeiro ponto que você precisa orar é o discernimento do Espírito. Eu sei que muitas pessoas desejam ter muitas outras coisas, mas o ponto, nesse século, precisamos orar para ter o discernimento do Espírito. Porque sem o discernimento do Espírito, você vai sempre fazer a vontade da carne. Porque os espíritos das trevas querem que você faça a vontade da carne e não a vontade do Espírito. Consegue entender? Então, se nós não buscarmos um discernimento espiritual, como que vamos entender o que é o bem e o que é o mal, o que é de Deus e o que não é? Consegue compreender?
Então essa é uma das primeiras coisas que precisamos buscar, pedir a Deus, o discernimento do Espírito. A segunda coisa que Jesus ensina é: busquem e acharão. Então, se você pede, a Bíblia diz que quando você pedir, Deus vai te dar. Segunda coisa, busque. O que é esse buscar? É você ir atrás. Se tem algo a uma certa distância, você precisa ir atrás. Só que no meio do caminho, vai ter barreiras, vai ter buracos, vai ter pessoas, antes de você chegar na bênção. E aqui, olha que interessante. Você percebe que é 3 caminhos? Olha aqui. Aqui o primeiro passo, segundo passo e o terceiro passo. Então você percebe que você não precisa andar muito para alcançar a bênção? Então presta atenção, você está aqui em Deus e você começa a trajetória, um caminho. Só que quando Deus ele quer te levar para a bênção, ok? Você precisa traçar um caminho. Se for o seu caminho, vai dar errado. Olha que Provérbios vai dizer: há caminhos que parecem justos aos olhos do homem, mas no final dá caminho de morte. Outro texto em Provérbios vai dizer o seguinte, acompanha aí na tela: o homem traça o seu caminho, mas quem define seus passos é o Senhor. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que quem está definindo seus passos é Deus. Se você traçar o seu caminho vai levar à morte. Mas se você traça o seu caminho, que aqui é o famoso deserto, é aqui no deserto que Deus ele vai te ensinar, te moldar para você receber a bênção. Então, muitas vezes você pediu, presta atenção, muitas vezes você pediu, buscou, só que você não alcançou a bênção ainda. Por quê? Porque Deus ele não derrama vinho novo em odre velho. Então Deus não vai te abençoar se você não se preparar para a bênção. Então o primeiro ponto é, aquilo que eu estou pedindo, será que eu estou preparado para receber? Estou pedindo um carro. Será que eu estou preparado para bancar um carro? Para deixar ele inteiro, na manutenção em dia? Estou pedindo uma casa para Deus. Será que eu estou na condição de manter uma casa? Eu estou pedindo um projeto. Será que eu vou ter fôlego, cabeça? Isso só para coisas materiais, né, naturais. Imagina as espirituais. Estou querendo ser pastor. Estou pedindo a Deus. Estou querendo exercer um ministério. Será que eu estou preparado para cuidar de pessoas? Será que eu estou preparado para ensinar a palavra de Deus? Será que eu estou preparado para fazer a obra? Será? Você tem que se questionar, não se auto-julgar, se questionar, porque Deus vai te mostrar o caminho certo. Então, você precisa se preparar para a bênção, porque eu costumo dizer, não tem ninguém mais com pressa de te abençoar do que Deus. Pedro ele vai nos revelar, né? Não se engane como muitos falam que Deus demora em fazer as suas promessas ou cumprir as suas promessas, porque Deus não demora em cumprir as suas promessas, mas espera que todos cheguem ao arrependimento. Esse arrependimento é mudança de mentalidade. Deus ele quer te abençoar, mas enquanto você não mudar a cabeça, não vai acontecer. Sinto muito de dizer. Eu posso dizer para você que Deus vai te abençoar, a vitória vai chegar, né? Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, isso a Bíblia promete, se você já tem ciência disso. Só que o que poucos ensinam é o processo para alcançar isso. Então isso que está faltando nos dias de hoje. Então eu estou te ensinando o caminho, o processo para você alcançar a bênção de Deus. E aí Jesus ele vai ensinar, primeiro pedir, segundo buscar, terceiro bater. Esse bater não fala de insistência, mas fala de persistência e resiliência. Às vezes você quer conquistar alguma coisa, mas você tenta uma vez e já desiste. Às vezes você quer fazer uma faculdade, começa e já para. Às vezes você quer conquistar algo, no meio do caminho você já parou, porque veio um obstáculo, veio um buraco, veio uma crítica, e você já quer parar. Mas presta atenção, isso acontece porque o inimigo que está sobre você, não sei se você entende isso, mas a Bíblia diz que o mal está sobre nós, a Bíblia diz que nós somos maus, a Bíblia diz que somente Deus é bom. Então você precisa entender que não sai nada de bom de você, o que sai de bom de você é parte de Deus. Então presta atenção, quando você entender isso, a sua mente vai começar a clarear, Deus vai começar a atravessar na sua mente, vai começar a te lapidar e você vai começar a compreender as coisas. Tá conseguindo entender? Então, se você tá pedindo, pense um pouquinho se Deus não já te deu, você tá buscando, pense um pouquinho se não tá próximo. Terceiro ponto, se você tá persistindo, o famoso bater na porta. Porta, na Bíblia, é sinônimo de oportunidades. Será que você está aceitando as oportunidades ou está rejeitando as oportunidades? Né? Eu falo com a minha esposa, né? Ela mesma fala, eu não gosto de rejeitar a oportunidade quando dão na igreja. Eu também não. Mas a gente precisa estar preparado para isso. Geralmente nós rejeitamos as oportunidades porque não estamos preparados. Então, o que isso tem a ver com oração, William? Tem a ver tudo. É que nossa mente foi condicionada a pensar só na bênção, não no preparo para receber a bênção. Então, eu estou te ensinando você se preparar para receber aquilo que Deus já preparou para você. Tem gente que fica esperando a bênção cair do céu, mas presta atenção, a bênção só vai cair do céu, só vai ser derramada do céu quando você estiver preparado. Por isso que a Bíblia diz assim que as bênçãos correrão e virão até ti, não é você ter a bênção. Consegue compreender? Então, primeiro ponto, ore da forma correta, ore da forma certa. E eu quero te dizer, não é a quantidade
de tempo que você ora, mas é como que você ora. Com que coração você faz essa oração? Com que profundidade, com que entendimento, com que clareza. E eu quero te dizer que a Bíblia, ela traz essas ferramentas. E se Deus permitir, aqui nesse canal, eu vou tentar mostrar o máximo possível. Se você tem alguma dúvida, deixa aí, que farei novos vídeos explicando, tentando te dar um entendimento melhor a respeito da palavra de Deus. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like para ajudar, para que possamos vencer esse algoritmo. E a palavra de Deus alcance outras vidas. Não deixe de orar, continue orando, continue persistindo, que a sua bênção irá chegar. Mas não espere cair do céu. Se prepare para que ela caia no momento certo e seja uma grande bênção na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.